pessoal, Bahia 1, Atlético 1. O resultado não foi bom para o Atlético e mais uma vez a atuação não foi boa. O Atlético garantiu o empate aos 42 do segundo tempo e graças ao Canóbio. O Canóbio merecia, porque ele, do primeiro ao último minuto do jogo, quis buscar o resultado, quis fazer o Atlético vencedor. Mas ele próprio falou, agora há pouco na entrevista ao Sport TV, que o resultado não foi bom. 6 pontos de diferença com 12 a disputar. Então o Atlético tem que ser perfeito agora nos últimos 4 jogos do Brasileirão e ainda contar com tropeços de uma certa desanimação, principalmente do Flamengo, que jogava tudo no clássico com o Fluminense para lutar pelo título, mas empatou e agora só pensa em tentar garantir o G4. Só que o G4 já tem o Palmeiras com 62, já tem Bragantino e Botafogo um pontinho mais à frente, 659, o Grêmio com 59. E os 4 ainda disputam o título brasileiro, não só o G4. O que aconteceu no jogo que fez o Atlético praticamente não finalizar a gol até os 35 do segundo tempo? O Atlético, eu tô suando, gente, me perdoem porque hoje tá difícil. O Atlético, ele foi escalado de forma conservadora demais para o jogo. Eu não sou muito fã dessa história do Esquivel ser zagueiro, dessa história do Coelho e do Canóbio serem alas. Mas se era a forma que o time mais jogava nesse período, por que mudou para o jogo de hoje? Sabe? Colocou 3 zagueiros, colocou o Matheus Felipe, a defesa do Atlético ficou lenta. Se o time do Bahia fosse mais competente, talvez abrisse o placar mais cedo, porque no primeiro tempo, o que acontecia? O Atlético tinha o Esquivel, então ele voltava a fazer a linha de 5 com mais naturalidade, e talvez por orientação, o Coelho estava se soltando mais. Dessa forma, ficava uma sobra ali do lado direito da defesa do Atlético. O que acontecia? O Hugo Moura ou o Kaká iam para aquele setor. E aí, o Hugo Moura ou mesmo o Kaká tinham que fechar pelo meio para manter a linha. E aí, sobrava um espaço, um latifúndio no meio-campo para o Bahia atacar. E quantas vezes o Bahia aproveitou esse espaço com o Cauli e com o Biel? Só que, do outro lado, o Bahia era muito, mas muito desequilibrado. O Bahia praticamente não tinha meio campo com o recuo do Rezende para volante. Aí ficava só o Acevedo fazendo aquele vai e vem ali tipo para-brisa e naquele espaço o Atlético não criou. Porque o William praticamente não participou do jogo, porque o Zapelli fez um primeiro tempo apagado e porque o Canóbio ficou encaixotado na marcação. Como ele jogava mais pelo lado do campo, o Bahia se fechava ali, né? Porque tinha zagueiro, lateral, o próprio Biel voltava também para cobrir um pouco o setor e o Canóbio ficou encaixotado. Mesmo assim, era ele quem tentava. Vem o segundo tempo e no primeiro tempo, o Atlético chutou uma bola no gol do Marcos Felipe. Aí logo depois, no primeiro lance do segundo tempo, praticamente o Canóbio chutou a segunda. E aí veio um período, um longo inverno sem arremates a gol e com alterações. Só que dessa vez o Christian não entrou bem no jogo. O Vitor Bueno entrou bem, mas também demorou a pegar no jogo. E com isso o Bahia continuou pressionando. E aí é a velha história, até uma hora que a água fura a pedra. E foi o que aconteceu no pênalti do Esquivel. Um pênalti até infantil do Esquivel. E olha, quase que o árbitro não marca porque o Gilberto fez toda uma cena na hora do lance. Mas como houve a marcação da falta, e foi falta mesmo, pênalti que o Everaldo cobrou. Aí o Atlético se solta de vez. Tira Matheus Felipe, tira o Willian, que não jogou, praticamente não jogou como a gente imaginava que ele desde o início jogaria. A gente sabe dessa história toda. E aí entraram a Arriagada e o Thiago Andrade, só para aprontar a correria, mas o gol tinha que ser do Canóbio. O Canóbio foi brilhante mais uma vez no jogo, às vezes não tecnicamente do jeito que até ele já produziu, mas ninguém se entregou mais nesse jogo do que o Canóbio, e ninguém mais do que ele merecia ter feito o gol do empate. Pena que não foi o gol da vitória para o Atlético, porque aí o Atlético estaria firme ainda na luta pelo G4 com 53 pontos. Com 51 contra 57 de Flamengo e Atlético Mineiro, o desafio fica naturalmente maior. E a gente agora vai ter esse período de data FIFA. E vou dizer, não sei se vai ser tão rápido assim, mas o Atlético deve estar louco
para colocar o Vitor Roque pronto para jogar, se possível, na volta da parada da data FIFA, no jogo contra o Vasco, no sábado, dia 25, na Liga Arena, na rodada 35 do Campeonato Brasileiro. Olha, tá acabando o campeonato. Ainda dá, mas ficou mais difícil para o Atlético. Um abraço.